Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hosana ao Filho de Davi. Domingo de Ramos, amados irmãos e irmãs. Vamos refletir hoje o Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 49. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum crime que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão: Pois queira libertar Jesus? Mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorais por vós mesmas e por vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caia sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois, fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre, e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e no inferno. Amados irmãos e irmãs, hoje começamos a viver a semana maior da nossa fé católica, a Semana Santa, caminho que passa pela morte de cruz e a ressurreição para a vida eterna. Iniciamos com a proclamação do Rei: Hosana ao Filho de Davi. Dizem os povos que receberam Jesus montado em um jumentinho. Todos alegres o aclamam, estende mantos para ele passar. Mas estes mesmos, alguns dias depois, o condenam à morte de cruz. Um inocente que por onde andou levou a boa nova, curou doentes, exorcizou demônios, libertou os cativos, aos cegos fez enxergar e aos paralíticos fez andar. Onde está o pecado mortal para tal condenação? Aquele que só fez o bem por onde passou. Percebam, meus irmãos, que os poderosos daquela época estavam impregnados na mesquinharia, no poder do ouro e nos títulos de nobreza. E Jesus, o Rei dos Judeus, como o colocaram no alto da cruz, veio quebrar todos esses paradigmas. Ele nos ensinou que não veio para os justos, e sim para os pecadores que precisam da graça, que aos cegos e paralíticos, que eles não carregam pecados seus ou de seus descendentes, mas que eles são sim filhos de Deus e merecem respeito e acolhimento da sociedade. Que os leprosos não devem ser marginalizados por sua doença, e sim assistidos com o tratamento que merece cada filho de Deus. Que a mulher pecadora, pega em flagrante adultério, não merece a morte por apedrejamento, mas merece
a oportunidade de mostrar-se arrependida, de começar uma vida nova, longe do pecado e de ser tratada com dignidade como toda mulher merece. Que os ricos e poderosos, que não olham para os mais pobres, neste mundo só têm ouro e títulos, que sua vida é vazia e seu coração é endurecido pela avareza e soberba, que trilham um caminho sem salvação, apegados aos bens materiais, já mostrado na passagem do rico queimando na tormenta, e Lázaro, pobre sofredor na vida terrestre, agora na vida do céu, é recebido pelo pai Abraão no reino de Deus. Meus irmãos, que homem é esse que aceita passar por tudo isso mesmo sem ter cometido um só pecado toda a sua vida? Que veio à terra nos ensinar a não pagar ódio com ódio. Que não temos que pagar tudo com a mesma moeda. Não é assim que se diz? Olho por olho, dente por dente? A maldade está enraizada em todos nós. Porém, o amor que Ele nos deixou está em nós mesmo antes de sermos concebidos, mesmo antes do ventre materno, Ele já nos amou. E é por isso que Ele veio, para nos ensinar que maior que o ódio, a inveja, injustiça, calúnia, vingança, é o amor. O amor que Ele trouxe a nós, de graça, sem favores ou retribuições, simplesmente amor. Pois esse amor é capaz de dar a sua vida para a salvação do mundo inteiro. Como retribuir isso, meus irmãos? Um amor que do alto da cruz, com o corpo todo chagado, acolhe um pedido de um ladrão que também está crucificado do seu lado e diz que ainda hoje estarão juntos no reino dos céus. Depois, ao ver a sua mãe e o seu discípulo amado chorando, nos dá outro presente. Não somos mais órfãos, irmãos. Agora temos a mãe de Jesus, a Santíssima Virgem Maria, como protetora e advogada nossa. E por fim, Ele pede perdão ao Pai por nós. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quem como Deus, meus irmãos? Como não amar e seguir a Jesus Cristo, aquele que nos ensinou que o maior de todos é aquele que serve a todos, que a maior virtude que temos não é o que possuímos, mas o que levamos em nosso coração, o amor, porque de graça recebemos e de graça devemos dar. Hosana ao Filho de Davi. Abençoada Semana Santa a você e sua família, amado irmão, amada irmã.